Saúde os irmãos, com a paz do Senhor. Amém. Queremos agradecer ao Senhor Jesus por essa oportunidade, essa lição, que era do evangelista Tiago. Para ele teve que fazer uma viagem a trabalho e não teve como passar a lição. Nós estamos aqui para fazer a obra de Deus com muito carinho e com muito amor. Queremos dar bem-vinda aos irmãos que estão na Escola Bíblica Dominical. Hoje à noite tem Santa Ceia. Amanhã, culto de libertação, palavra de vida. E a gente vai caminhando para ir para o céu. Essa lição ela é bastante interessante, bem explicativa. Eu quero apenas tocar em alguns pontos, e esclarecer algumas coisinhas acerca do apóstolo São Paulo. Eu quero iniciar com o texto de ouro que diz assim: Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo, 1 Coríntios 1. É por isso que eu sempre falo aqui que os irmãos têm que ter cuidado quando estiver pesquisando material para dar aula na Escola Bíblica Dominical. Queira ou não, aqui e ali surgiu umas pitadas de doutrina e de ensinamento que não é bom para a nossa caminhada cristã. Eu não sei como é que as pessoas, lendo a história de Paulo, sua chamada, aquilo tudo que nós já conhecemos, eles conseguem aqui colocar a eleição, a predestinação, aquela coisa toda polêmica que vem lá da presbiteriana, e o povo fica dividido, e tem gente até que briga por causa disso, e vira uma confusão muito grande. Então, quando você vai aqui no livrinho, na página 42, diz assim: uma mudança radical de comportamento foi notada em Saulo, não apenas fisicamente, mas a mudança de pensamento acerca de Cristo, a quem ele perseguia, também foi percebida. Os adeptos do determinismo preferem afirmar que ele não se decidira por Jesus, mas o próprio Jesus decidiu por ele. O escritor aqui, o pastor, ele diz o seguinte: discordamos dessa última afirmação calvinista. Cremos sim que o fato de Saulo estar bloqueado para entender o projeto de Deus foi manifestada a sua graça preveniente, isto é, independentemente do estado pecaminoso do homem que está morto no pecado, Deus derrama da sua graça sobre o pecador para que ele possa crer. A graça divina não foi uma imposição de Deus, mas uma demonstração de sua misericórdia para com o orgulhoso Saulo de Tarso, por meio da graça preveniente de Deus. Saulo pôde, por seu livre arbítrio, fazer a escolha de conhecer a Cristo na sua vida. Então, a doutrina calvinista, você já conhece, parece que é Deus escolhendo o homem, no meio de uma multidão, ele escolhe
aquele ali, aquele não, aquele sim, aquele não, esse não, esse não. Ninguém nasce predestinado para ir para o inferno. Eu não creio nisso. Eu creio que o Senhor Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário para salvar a todos. Cabe o ser humano aceitar, se esforçar, parar de pecar e caminhar com Cristo Jesus, decidir a sua vida eterna. Vida eterna é um investimento, é uma decisão. Vai para o céu quem quer, vai para o outro lugar quem deseja. Simples assim. Mas aí você vê, né, as pitadazinhas de outras doutrinas querendo entrar, tá? Não quero entrar em discussão acerca disso, porque entre Calvino e Armínio eu fico com Jesus. Eu não brigo acerca dessas coisas, mas eu fico com Jesus. Agora, o caminho e a corrente doutrinária mais coerente e mais sensata que eu acho, é a do Armínio. E a lição ela fala muito da presciência, né, do conhecimento do futuro, né, Deus agindo na vida, né, do apóstolo São Paulo. Coloca aí para mim, meu filho, Gálatas 1:17, que a gente dá uma lidazinha. O apóstolo São Paulo, ele teve uma chamada radical, porque ele era radical. Se Jesus não dá uma derrubada nele, literalmente as pessoas falam assim lá no mundo: cuidado, hein? Você vai cair do cavalo, você está enganado. Rapaz, para de arrogância, de prepotência, você vai cair do cavalo. Não tem esse verdade lá no mundão? Literalmente Paulo caiu do cavalo. Se do cavalo, do camelo, do jumento, não vamos brigar por isso. Mas ele caiu de um animal, certamente era cavalo, porque romano não anda em camelo, né? Comissão romana anda em cavalo. A coisa de camelo é mais para árabe, judeu. E era uma comissão romana. Ele tinha carta branca dos religiosos da época, sumo sacerdote, maioral da igreja e das autoridades militares do governo romano, da força romana, da força maior de Israel religiosa. Deu carta branca: olha, Saulo, você pode pegar quem quiser, bater, prender, amarrar, torturar, matar. Você tem carta branca. E foi necessário Jesus chegar no caminho de Damasco, se apresentar para ele. E é como se, não literalmente, mas figuradamente, parece que Jesus deu uma tapa na orelha de Saulo. Ele cai do cavalo, força de expressão, e fica atordoado. E naquela queda ele fica cego, e o resto aí os irmãos conhecem mais do que eu. Nem mesmo subi a Jerusalém para me aconselhar com os que já eram apóstolos, Pedro, Tiago e João, e os 12 lá. Ele não foi a Jerusalém, na igreja mãe, não. Apóstolos antes de mim, mas sem me deter, segui rapidamente para a Arábia, e depois retornei lá na Arábia. Segundo os historiadores, ele foi viver com os beduínos, ele foi viver com a tribo nômade, porque ele ficou muito envergonhado, ele ficou acabado, destruído. Ele acabou de ter uma reunião com todo o conselho militar romano, acabou de ter uma reunião com a cúpula
mais alta e poderosa do judaísmo, que era o sumo sacerdote, recebeu carta branca, ficou tudo certo, deram para ele dinheiro, deram para ele soldados, deram para ele uma caravana poderosa, armamento, faça o que tiver que ser feito, pega o povo do caminho, e é muito interessante falar essa igreja do caminho, que era a igreja do Senhor Jesus Cristo, que Jesus lá nos seus evangelhos, biograficamente, você vê Jesus falando o caminho, e era verdadeiramente a igreja do caminho. E depois de tudo isso, ele passa por uma vergonha e um constrangimento enorme. Ele cai. Algumas pessoas enxerga assim um clarão, mas não escuta a voz, porque a voz era exclusiva para ele. Quem és? Ele ficou atordoado e a queda foi grande. Parece que ele vinha numa velocidade. Você sabe que cavalo romano, puro sangue, árabe, imagina, né? Aquela velocidade, aquela coisa. Não era um jumento, era um cavalo. E ele se estabaca no chão e vê aquele clarão, e ele diz que o clarão é como se fosse o sol de meio-dia multiplicado por 1000, e a voz brava: Saulo, Saulo, por que você faz isso comigo? Quem és? Sou Jesus. Pronto. A partir dali, ele fica cego, não come nem bebe, ele ficou atordoado. Aí vai o crente Ananias, ora por ele vê tudo, né? Enxerga, é batizado no Espírito Santo, a história é muito linda. Aí ele sai dali envergonhado. O que ele falou para a comitiva que ia com ele? O que ele fala para os soldados? Ele ficou tão envergonhado por duas coisas, mas morto de vergonha. Ele decepcionou as autoridades romanas, decepcionou as autoridades judaicas, e agora o povo que ele perseguia era verdadeiramente o povo de Deus. E ele fica pensando: como é que eu maltratei tanto esse povo? Persegui, bati, torturei. Como é que eu fiz uma coisa dessa? Aí ele vai para o deserto, acabado, destruído. Aí vai viver com um povo nômade, os beduínos, que nem conhece ele, sabe nem o nome dele. Um estrangeiro que chegou ali. Ele passa 3 anos fazendo uma reflexão. E eu vou falar algo aqui que não está na Bíblia, mas alguns estudiosos, né, os estudiosos do apóstolo São Paulo, os paulinistas, porque tem, irmão, a teologia tem suas correntes e tem seus especialistas. Tem gente que se especializa em Atos dos Apóstolos, outros se especializam em Apocalipse, escatologia, outros se especializam só em Paulo, biograficamente, em tudo que aconteceu nele, sobre ele, com ele, e são os paulinistas. E muitos escritores famosos, teólogos, e até escritor secular, que não tem nada de teologia, mas ele é um escritor secular, homens que escrevem sobre o apóstolo São Paulo, escritor secular, nada de crente, nada de teólogo, e ele fala desse personagem, discorre sobre ele de uma maneira sobrenatural, dizendo o seguinte: parece, tudo indica, infere-se que Paulo passou quantos dias cego? 3. Aí, na leitura que o presbítero fez aqui, a leitura oficial, ele está dizendo assim: eu não recebi a doutrina nem de carne nem de homem. Dá para ver aí onde é que é? Na leitura oficial que ele leu aqui.
Pronto, coloca aí, filho, na leitura oficial, Gálatas 1, capítulo 1, 11. Obrigado aí. É o 11, depois coloca o 12, depois coloca o 16. Para provar uma tese que os paulinistas afirmam. Paulo 11. Mas façam saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo homem. Não tem nada a ver com homem. Esses homens que ele está falando aí, é se referindo aos apóstolos. Ok? Porque não recebi nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Quantos dias ele passou cego? Dizem que nessa cegueira dele, quando ele ficou cego, Deus cegou a visão material, física, e começou a revelar para ele coisas espirituais. E quando ele estava cego, ele estava recebendo lá. Não foi só aquela queda, aquele clarão e aquela voz no caminho de Damasco, não. Jesus ficou falando para ele. Por isso que ele rapidamente abruptamente vai para a Arábia, e lá acontecem outras revelações. E veja o que diz o 16. Mas quando aprovei a Deus, que desde o ventre de minha mãe me separou, me chamou pela sua graça, pura graça. Não tem nada aí de calvinismo, predestinação. Revelar seu filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios, não consultei a carne nem o sangue. Se ele diz que não consultou carne nem sangue, ele não aprendeu de homem, não foi ensinamento humano, ele aprendeu do próprio. Por isso que lá na frente, quando você lê a história de Paulo, ele contando os testemunhos dele como pintada de uma coxa de retalho, você vai encontrar Paulo dizendo que tudo foi revelado, e ele foi lá e viu, e aquilo que o olho nunca viu, nem o ouvido nunca escutou, é o que está preparado para nós, igreja. E ele viu coisas maravilhosas que não podia contar nem revelar. Se no corpo ou no espírito esse homem foi arrebatado, ele fala dele, que foi arrebatado aos céus e teve uma audiência com o próprio Jesus Cristo. E ele é tão enfático nessa afirmação que ele fala: se alguém me considera ou não, me aceita ou não, eu sou apóstolo. Por isso que a maioria dos teólogos afirmam: ele é o 13º apóstolo, ele é o 13º apóstolo. Porque quando você lê a Bíblia, examina a Bíblia, lendo você não vê isso, mas examinando você enxerga. Quando vai fazer a eleição na igreja mãe de Jerusalém para a substituição de Judas Iscariote, porque há uma vacância, Judas morre, suicídio, há uma vacância. Aí a eleição para a vacância, Matias e outro personagem, Matias ganha a eleição. Aí Pedro, o apóstolo, Pedro, Tiago e João, diretoria de Jesus, o apóstolo Pedro, ele como a diretoria da igreja, ele estabelece um crivo, e ele diz: olha, só pode ser apóstolo, o Matias está candidato? Tá. Andou com Jesus? Sim. Viu e participou da ressurreição de Cristo Jesus? Sim. Contemplou a morte dele no Calvário? Sim. Era discípulo dele quando ele andou sobre a face da terra? Sim. Então esse crivo todo, Pedro estabelece para que o candidato seja, a pessoa seja candidato a apóstolo. Matias e o outro candidato passou no crivo, fizeram a eleição. Matias ganha. E Paulo sabe disso. Então quando Paulo vai a Jerusalém, depois de 3 anos na Arábia, volta lá o que eu pedi, meu filho, Gálatas 1:18. Depois de 3 anos na Arábia, ele vai a Jerusalém. Aí conversa
Diz aqui, né, que ele passa alguns dias, passado 3 anos, subi a Jerusalém a fim de conhecer Pedro pessoalmente, e estive com ele durante 15 dias, conversando, batendo papo, reunindo, dizendo para ele. Aí Pedro lança o crivo: tu viu Jesus crucificado? Tu viu Jesus ressuscitado? Tu andou com ele? Ele disse: olha, Pedro, deixa eu falar para você aqui uma coisa. Se você quer me considerar como apóstolo ou não, aí é contigo. Mas eu vi ele pessoalmente. Eu fui arrebatado aos céus. Se eu fui arrebatado aos céus, conversei com ele pessoalmente, e ele conversou, ele deve ter contado coisa ao apóstolo São Pedro que não escreveu, que não quis que nós aqui soubéssemos, né? Mas ele falou coisas profundas, e a partir daquilo ali, dessa conversa, dessa visita, tudo fica esclarecido que ele é o 13º apóstolo. Ele deve ter perguntado a Pedro: eu não andei com Jesus, não fui discípulo de Jesus, não vi a crucificação, não vi a ressurreição, eu não participei dessas coisas, mas eu estive com ele no céu, arrebatado, conversando cara a cara. Vale? Vale ou não? Vale para ser apóstolo ou não? E é por aí que a coisa fica. E o 19 diz o quê? Gálatas 1:19: não vi nenhum dos outros apóstolos, a não ser Tiago, irmão do Senhor. Não confunda Tiago, filho de Zebedeu, porque na realidade a diretoria da igreja de Jerusalém era Pedro, Tiago e João. Pedro, Simão Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, que não é esse daí, esse é o irmão do Senhor, que escreveu a epístola e era o presidente da igreja de Jerusalém, e João, que escreveu o Apocalipse. Quando o apóstolo São Paulo vai até Jerusalém, ele não é recebido por João, que escreveu o Apocalipse, o Evangelho, e não é recebido pelo Tiago, que é irmão de João, filho de Zebedeu. A sua mãe era Maria de Salomé, que todo mundo diz aí, né, na história, que Salomé era irmã de Maria, mãe de Jesus, e eles eram tudo primos, faziam tudo parte da família, era tudo consanguíneo. Então, aqui é o irmão do Senhor. E por que esses apóstolos não recebem Saulo? Que na realidade o nome Saulo, Paulo, ele tinha os dois nomes, a cidadania romana e a cidadania hebraica, né? Saulo, que vem de Saul, e Paulo, que vem de Paulus, romano. Ele prefere deixar, já expliquei isso até numa live, não sei se foi aqui, ele prefere deixar Saulo, já que ele não vai pregar para judeu, ele pega o nome em hebraico, deixa, já que o chamado dele é para o gentio, apóstolo gentílico, né, pregar os gentios, aos que não são judeus, ele prefere usar o nome gentio que ele tinha em sua cidadania romana, que é Paulus, que a gente chama de Paulo, aportuguesado. Agora, o interessante é que essa chave que Jesus entrega na mão dele, no caminho de Damasco, para ser apóstolo dos gentios, ele oferece a Pedro. Quando você lê Bíblia, você não vê isso, irmão. Agora, quando você examina a Bíblia, você vê. Quando Jesus conversa com Pedro, lá, né, na casa do curtidor, mostra para ele um lençol atado por 4 pontas, e mostra lá os animais quadrúpedes, répteis, mate e come, não chame de impuro aquilo que Deus abençoou. E o apóstolo São Pedro, ele tem aquela rejeição: eu não vou comer isso, isso é impuro. O legalismo, o judaísmo imperava nele, ele não tinha como se libertar, né, dessa religiosidade, do legalismo, daquela coisa impregnada. Ele tinha o Pedro, ele teve
uma dificuldade muito grande de aceitar o gentio recebendo a salvação pela graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele ia mais na corrente teológica de que a salvação é uma exclusividade do judeu. E quando Jesus olha para Pedro e fala: Pedro, eu estou querendo te entregar a chave para você pregar aos gentios, e ainda insistiu com ele, leva ele na casa de Cornélio, Atos capítulo de número 10, ele prega para Cornélio, a família toda aceita Jesus, os amigos também, depois eles são batizados nas águas, e o apóstolo São Pedro vê aquilo dali e fala: como é que pode? Esse povo é gentio, aceitaram Jesus, batizado no Espírito Santo, batizado nas águas. Os amigos de Cornélio também, a família de Cornélio também, sim, mas a salvação não é só de judeu, não é só para judeu. Então Pedro, ele fica assim meio indeciso, não sabe. Quando ele se reunia com os judeus, ele virava judeu rigoroso. Teve até um episódio que o apóstolo Paulo resiste na cara de Pedro. Já leu? Quem lê Bíblia não vê isso, mas quem examina vê. E o apóstolo Pedro está numa reunião, aí ele está lá no meio do gentio, conversando, tomando, na cantina, comendo, na cantina da igreja, comendo com os irmãos ali, comendo e conversando, e alegre no meio do gentio. Aí chega uma comissão judaica, aí ele pega e sai do meio do gentio, como se fossem os cachorros leprosos, e vai junto do judeu. O apóstolo São Paulo vê aquele comportamento e fala: Pedro, que vergonha! Que vergonha! Que vergonha! Aí resistiu Pedro na cara dele, dizendo: olha, a salvação também é para gentio, você tem que parar com isso. Quando você vê os judeus, você prioriza judeu, você fica dando uma de desentendido, que está perdido, que está não sei o quê. Preste atenção, nos dá apoio aqui, nós precisamos do apoio do apostolado, nós precisamos do apoio da diretoria da igreja de Jesus. Você é um homem de nome, porque quando Jesus ressuscitou, foi assunto aos céus, quem ficou ali no comando geral foi Pedro, Tiago e João. O que ele falava, a água parava. Pedro, eu preciso da tua ajuda, eu preciso do teu voto, eu preciso da tua assinatura, para que os gentios também tenham direito à salvação. Para com isso. E aí resistiu Pedro na cara de Pedro, envergonhando Pedro. Então Jesus começou a observar todo esse tipo de comportamento, e disse: não tem jeito não, já que Pedro não quer a chave para. Lembra que lá na biografia de Jesus, nos evangelhos, Jesus dá umas pitadas proféticas assim: Pedro, você me ama? Amo, Senhor. Apacenta as minhas ovelhas. Você acha que ele estava falando de judeu? Pedro, tu me amas? Amo, Senhor. Apacenta as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Apacenta as minhas ovelhas. Ele estava falando de ovelhas gentílicas, dos gentios, não era de judeu. Jesus estava dizendo, em outras palavras proféticas: eu vou entregar a você a chave para você pregar o evangelho aos gentios. Então, eu preciso que você, Pedro, tire da sua mente, do seu coração, você precisa desintoxicar, você precisa arrancar o legalismo, o judaísmo, você precisa tirar isso da sua mente. Salvação não é só para judeu, salvação é para todos aqueles que confessarem os seus pecados, e aceitar Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida. Salvação é para todos, não é exclusividade de judeu. Pedro teve muita dificuldade de se desprender, e aí a chave é tirada da mão de Pedro e passa para o apóstolo São Paulo. Aí Paulo pega a chave e prega o evangelho aos gentios. Por isso que houve muita resistência dos apóstolos para entender o chamado do apóstolo São Paulo. Pedro não ia conseguir
bater de frente com seus amigos, com seus colegas, com seus irmãos. Pedro não tinha essa característica que Saulo tinha. Agora, você sabe por quê? Coloca aí, Atos 9 e 16. Você sabe por que Jesus fala isso aqui com ele? Revelarei a ele tudo quanto lhe será necessário sofrer por causa do meu nome. Então, revelarei, e Jesus revelou mesmo ao Saulo que tinha que revelar, e foi diretamente, tete a tete, cara a cara, foi muito profundo, por isso que ele é considerado o 13º apóstolo, e sofrer por causa do meu nome. Aí você acha que Saulo sofreu por quê? Irmãos, não se engane, quem lê Bíblia não enxerga, quem examina enxerga. Você sabe o que é que Saulo fazia? Ele chegava numa casa, estava lá a mãe, o pai, 3 filhos. Ele mandava matar o pai, mandava matar a mãe e as crianças que se virassem. Fez isso dezenas e centenas de vezes. Você acha que foi só uma vez? A morte de Estevão lá, o primeiro diácono da igreja primitiva, foi ele que mandou matar. Isso é óbvio. Pegaram as vestes do diácono, depois que apedrejaram, e as pedras, elas pesavam de 500 a 700 gramas. Imagina. Naquele mesmo montão, aonde o diácono Estevão caiu ali, as pedras virou um montão ali mesmo, cobriu. Foi esmagado a pedradas. E depois tiraram as vestes dele, deixaram ele lá igual um cão, sem roupa, e depositaram aos pés de quem? De quem comandava a missão, de quem mandava na missão, a missão que era que comandava? Saulo. E aquele comportamento de Estevão mexeu com a mente e o coração de Saulo, contribuiu para ele observar e dizer como uma pessoa sofre tanto por rir de pedrada, né? E não reage, e glorifica. E aquele comportamento mexeu com ele. Deus já foi trabalhando na vida dele. Quando ele caiu lá no caminho de Damasco, ele já estava todo preparado, o terreno já estava todo arado para a semente cair e crescer no seu coração. Então ele pegava criança, mulher grávida, criança de peito, lactente. Olha, irmãos, ele entrava nas casas e destruía tudo, a paulada. Ele torturava, sim, torturava. E se tem um povo, pesquise na história da igreja, especialista em tortura, é o romano. O romano criou máquina de tortura que é impressionante, com o apoio da igreja católica. Uma coisa assim, é tortura para esmagar a cabeça, para enfiar um pau no ouvido e sair do outro lado, para arrancar, para esmagar os dedos, todo tipo de maquinário que você pensar e imaginar, o empalamento, a crucificação, tudo era obra para a tortura dos romanos. Eles criavam os maquinários, e algumas dessas máquinas Saulo usava. Sabe para quê? Está lá na Bíblia, quem lê não vê, mas quem examina vê, ele dizendo: eu mesmo obriguei a muitos negar o nome desse Jesus. Como é que ele obrigava as pessoas a negar o nome de Jesus? Através de tortura. Ele torturava, ele prendia, ele acorrentava, ele levava as pessoas arrastadas em cavalos, amarradas em cordas, se espedaçando pelo caminho. Ele levava a gente preso, ele entrava, destruía casas
tacava fogo, meu irmão, botava sal para não nascer nem erva daninha, destruiu famílias e famílias. Ele era o terror da igreja. Ele tinha carta branca, o que ele fizesse estava feito, o que ele mandasse estava mandado e pronto, acabou. Aí Jesus disse: olha, eu vou mostrar para você. Já que você fez tanto a minha igreja sofrer, matou tantos crentes, derramou tanto sangue, eu vou mostrar para você. Aí quando você vê Saulo levando chicotadas, dizendo: eu tenho as marcas de Cristo, o homem apanhou muito. Esse homem, olha, eu vou dizer uma coisa: não existe na Bíblia um homem para sofrer tortura como Paulo sofreu, a ponto dele dizer: eu tenho as marcas de Cristo, porque tudo que ele fez e tudo que ele plantou, ele colheu, mesmo sendo crente, mesmo fazendo a obra, mesmo sendo crente, mesmo sendo cheio do Espírito Santo, as consequências correm, e ele sofreu muito. Se você ler a história do apóstolo São Paulo, já lemos Gálatas 1:19, já leu, né? Você vê que a coisa é algo assim tremendo. Mas vamos aqui seguindo a lição. Paulo foi batizado no Espírito Santo, batizado nas águas, teve sua visão recuperada. Ele foi batizado no Espírito Santo em Atos 9:17, né? Foi um ministério marcado por pregação poderosa, cura, sinais, prodígio, maravilha. Sem a atuação do Espírito Santo, ele não conseguiria fazer o que fez, não, só pela atuação do Espírito Santo. Olha, irmão, hoje eu entendo que o obreiro ou a obreira precisa ser cheio do Espírito Santo. Tem muita gente que ignora isso. Mas pastor, tem que ser batizado no Espírito Santo. Irmão, se a pessoa não for batizada no Espírito Santo, ela não suporta, ela não aguenta. É muito sofrimento, é muito sofrimento. A obra, ela é espinhosa, Esse homem, ele passa 3 anos na Arábia, e depois que ele vai a Jerusalém, você acha que colocaram ele em cima do púlpito e deram o microfone? Vem cá, entra aqui na igreja de Jerusalém, nós vamos consagrar você a pastor. Viu, Paulo? Entra aqui na igreja de Jerusalém. Já tá bom. Aqueles 15 dias que você passou comigo, Pedro falando, tá bom, consagrar você a pastor, dar o microfone. Não. Ele passa 3 anos na Arábia, fugido, envergonhado, acabado, destruído. Aí vai em Jerusalém, passa 15 dias com Pedro. Pedro falou alguma coisa para ele que ninguém sabe o que foi. Outros apóstolos não quiseram nem receber. Aí para onde ele vai? Para aquilo que o presbítero falou aqui. Ele passou quantos anos no ostracismo? 15 anos. Quanto? 15. Uns 15, 14 anos. Para que ele foi fazer? Ninguém queria ele pregando, ninguém queria ele na igreja, ninguém recebeu bem, ninguém acreditou em nada, ninguém consagrou ele, ninguém deu o microfone para ele, ninguém deu oportunidade nenhuma. Olharam para ele assim: tá, você teve essa revelação, né? Foi ao céu, está convertido, está crente, é? Fica por aí, rapaz. Depois a gente vê o que faz com você. Bateu uma revolta dele, uma tristeza tão grande. Sabe para onde ele foi? Para a terra natal dele. Ele era de onde mesmo? Tarso. Paulo de Tarso. Foi para Tarso. Chegou em Tarso, ele disse: pai, o homem estudava para rabino, estudou na escola, na faculdade de Hillel, a melhor de Jerusalém, anel no dedo, formado, carteira fichada, assinada, salário estrondoso, chefe de uma guarnição, carta branca da maior autoridade romana da época,
carta branca da maior autoridade judaica da época. O homem estava com tudo, ganhando, salarão, não fazia nada de graça não, era tudo nada de graça, pela graça, nada por amor, nada de nada. Só existe isso no povo do caminho, na igreja de Jesus. Ele trabalhava para o comando e o exército romano, a autoridade romana. Ele era uma autoridade, ele era um homem do alto escalão, ele era um homem da alta sociedade, ele era um homem da cúpula. Ele recebia um salarão, tanto da igreja, do judaísmo, das autoridades, sumo sacerdote, como das autoridades romanas. Aí ele dá baixa no emprego, abandona o emprego, não ganha mais nada de nada, é desmoralizado, acabado, destruído, aceita Jesus, abandona tudo, dá as costas para os romanos, perde toda a autoridade, não é mais ninguém, não é mais nada, era o poderoso, agora não é ninguém, não é nada. Vai aos apóstolos para ver se tem um jeito de se erguer. Os apóstolos, você judiou demais, rapaz, perseguiu demais, né? A gente está crendo nessa chamada, sabe? Com os anos aí, com os anos talvez seja confirmado. Aí ele pega e vai para casa. Chega em casa, o pai pergunta para ele: o que houve, meu filho? Pai, eu perdi tudo. Tudo eu perdi na minha vida. Eu vou fabricar tendas. Vou fabricar tendas. Ou profissão, hein? Fabricar tendas. E está lá fabricando tendas. Irmão, você sabe que é 15 anos o camarada abandonado? Ninguém mais falava dele. Sumiu. O nome acabou. Alguém perguntava: e Saulo, hein? Aquele lá do caminho de Damasco que abandonou vocês, que ele é um traidor, está passando fome lá em Tarso, está lá fabricando tenda com o pai, que ele enlouqueceu, ficou doido, abandonou o emprego, abandonou a fama, abandonou a glória, abandonou o poder, está lá fabricando tenda lá, aquilo é um maluco, aquilo é um traidor, aquilo não presta. E essa era a fama. Você acha que não? É diferente no dia de hoje. E o tempo passa. Um dia na igreja de Antioquia, não foi na igreja de Jerusalém, Antioquia tinha uma igreja, cresceu tanto, que alguém disse assim: olha, agora a gente dá independência à igreja de Antioquia. Jerusalém continua sendo a mãe, tudo bem, a mãe, mas Antioquia, vamos dar independência à igreja de Antioquia. Deram independência à igreja de Antioquia. Cresceu tanto que deram independência. E lá dentro congregava um homem maravilhoso. Como era o nome dele? Filho da Consolação. Como era o nome dele? Isso aqui é a escola dominical. O primeiro homem que lançou a campanha de vender tudo e depositar os pés dos apóstolos. Como era o nome dele? Ele foi quem lançou a campanha. Vende tudo, lança aos pés dos apóstolos. Filho da Consolação. Congregava na igreja de Antioquia. Como era o nome dele? Barnabé. Ele lembrou de Saulo. Chegou atrás dele. Chegou lá e encontrou ele a cavalo. E aí, meu irmão? Tudo na paz? Eu não sei o que Barnabé fez para convencer o homem daquele a voltar a Jerusalém. Porque ele, sinceramente, aí traz ele para a igreja de Antioquia. Aí quando Barnabé chega com ele na igreja de Antioquia, por isso, irmão, que tem gente que quer crescer do dia para a noite, igual a batata. Planta aqui a batata aqui, uma semana está pronta. Pede mamão, não adianta você crescer rápido, bota na sua cabeça.
Olhe para o pé de mamão, ele cresce rápido e morre rápido. Ministério cometa, aquela cauda linda, maravilhosa, acabou. Glória de jumento. O jumento que Jesus entrou em Jerusalém, cadê ele? Pesquisa sobre ele. Foi aquele momento e ponto final, encerrou a carreira. Não queira o ministério glória de jumento. Queira o ministério de palmeira. Que você cresce, o tanto que cresce para cima é o tanto que cresce para baixo, rapaz. E você vai trabalhar anos e anos e anos na casa de Deus, frutificando. Você vai crescer devagar, amadurecer devagar, Deus vai te chamar devagar. Suporte o ostracismo, meu irmão, faz parte. Nascimento estava falando aqui, você acha que eu, irmão, comecei a dirigir igreja assim que aceitei Jesus, né? E no outro dia me chamaram e disseram: vai ser pastor, vai ser pastor, vai ser pastor, vai ser pastor, é pastor, tem chamada para pastor, tem chamada para pastor. Foi assim, foi. Só presbítero eu passei 11 anos. Só presbítero eu passei 11 anos. A minha vida era lavar banheiro, com muita honra. Desentupidor de banheiro, era o meu nome dentro da igreja, com muita honra. Hoje os ministérios é tudo meteoro, né? Assombroso. Olha a chamada que o irmão tem, olha a chamada que o irmão tem, olha a chamada que o irmão tem. Vamos consagrar, vamos consagrar. O cara de membro não sabe nem o que é ser membro do corpo de Cristo, já passa para pastor. Nós temos que correr, 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 correr. Jesus está vindo, Jesus está vindo. O ostracismo faz parte do ministério. Esse cara ficou 15 anos abandonado. 15 anos. Quem lê Bíblia não vê isso não, só quem examina. 15 anos abandonado. Barnabé foi buscar, trouxe para a igreja de Antioquia, e ali a igreja de Antioquia estava como? Estava pegando fogo. Era jejum e oração, jejum e oração, jejum e oração, jejum e oração, jejum. Levanta o profeta. Na igreja que não tem profeta, para mim, levantou o profeta. Separa Barnabé e Paulo para uma grande obra. Aí chamaram à frente. Está escrito, está na Bíblia. Chamado à frente, em posição de mãos, e agora é que dá carta branca para o homem pregar o evangelho por onde ele quiser. Aí sim, ministério confirmado. Na realidade, quando começou o ministério dele, quem se apresentava em todo lugar, quem era? Quem era? Barnabé. Barnabé chegava não tinha igreja, né? Chegava nas sinagogas, nas casas. Aqui é o irmão Barnabé. Barnabé, querido e amado por todo mundo. Entra, meu irmão! Só eu trouxe o meu sal. Lembra do sal? Sal? Você está com sal aí? O sangue de Jesus tem poder. Misericórdia, meu Deus! Você está com sal aí? Agora eu creio. Vou contar uma história que aconteceu em Antioquia. Aí foi apresentando ele, e ele foi criando confiança, e ele foi confirmando, e foi confirmando o ministério, e foi criando confiança, e foi confirmando, e foi criando confiança. E ali Barnabé foi saindo. Barnabé, como Barnabé? Ou inteligente. Barnabé estava aqui, e Saulo estava aqui, e ele apresentando Saulo nas igrejas, e Saulo dando testemunho, e pregando, e evangelizando, e o povo olhando, e observando, e Paulo se chegando, e Barnabé saindo de cena, saindo de cena, saindo de cena. Daqui a pouco você olha, Barnabé está lá longe, e ele se
torna o apóstolo Paulo, um dos homens mais admirados da Bíblia. Escreveu 13 epístolas. A doutrina da igreja e a disciplina da igreja são duas irmãs que andam de mãos dadas e que preserva e conserva a ordem e a decência dentro da igreja. Nós hoje temos isto por causa do apóstolo Paulo, usado pelo Espírito Santo, um homem poderoso em palavras, cheio da glória de Deus. Barnabé foi saindo fora e deixando ele crescer no ministério, crescer, se tornou um gigante chamado apóstolo